A paz que Jesus ensinou não é a ausência de problemas, mas a presença de serenidade mesmo em meio ao caos. Ele disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá." João 14:27. Essa frase carrega um segredo profundo. Há uma paz que o mundo não pode oferecer, uma calma que vem do alto, que não depende de circunstâncias, mas de comunhão. Quando você entende isso, começa a perceber que o silêncio de Deus não é abandono, é preparo, que o deserto não é castigo, é escola, e que cada lágrima derramada pode se tornar uma semente de fé. Jesus nunca prometeu ausência de lutas, mas prometeu estar presente nelas. E é justamente aí, quando você se vê cercado por incertezas, que ele estende a mão e diz: "Não temas, estou contigo." Essa paz nasce de dentro, no instante em que você entrega o controle ao Criador, quando você para de lutar contra o vento e começa a confiar que há um propósito até na tempestade. Hoje, talvez seu coração esteja cansado, procurando um descanso que o mundo não tem como oferecer. Mas há um convite que Jesus ainda faz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Essa é a primeira lição. A paz não se encontra, ela é dada. É um presente que só Jesus pode colocar dentro do seu peito quando você o convida a habitar em você. Há momentos em que a alma se agita, tentando mudar o que está fora do nosso alcance. Jesus, no entanto, ensinou o valor de aceitar, não por fraqueza, mas por sabedoria. Ele próprio, no Getsêmani, diante da dor que viria, disse: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua." Lucas 22:42. Nessas palavras há a essência da verdadeira paz, a entrega. Não é desistir, é confiar que Deus enxerga mais longe. Quando você solta o que não pode segurar, abre espaço para o céu agir, e quando o céu age, o impossível se curva. A segunda lição que Jesus nos deixa é clara: aceitar o tempo e a vontade de Deus é libertador. Quantas vezes tentamos forçar portas que Ele mesmo fechou para nos proteger? Quantas vezes sofremos por insistir em caminhos que não levam à vida? A paz começa quando você compreende que há bênção até nas esperas, e que aquilo que Deus adia é muitas vezes o que Ele está moldando para o momento certo. Jesus sabia que a submissão à vontade do Pai não tira o poder de decidir, ela o transforma. Ele nos mostra que a verdadeira força está em permanecer sereno, mesmo quando o futuro ainda não se revelou. E talvez hoje o que falta não é um novo caminho, mas um coração disposto a dizer: "Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem entender." Esse é o ponto em que a alma deixa de lutar contra o vento e começa a flutuar com ele. A fé não é uma venda, é uma bússola. E quando você permite que Deus guie, o medo perde o poder de te paralisar. A paz vem quando você para de perguntar "por quê?" e começa a dizer "para quê?" E a resposta, meu irmão, sempre será a mesma: para te aproximar mais de Deus. Há dias em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, busca respostas e o céu parece fechado. Mas foi justamente nesses momentos que Jesus mostrou a terceira lição: a confiança que permanece mesmo quando não há sinais. Na cruz ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste?" Mateus 27:46. Mesmo sentindo a ausência, ele permaneceu. Mesmo em meio à dor, ele confiou que o plano do Pai não terminava ali. E é isso que ele ensina a você hoje: não confundir o silêncio de Deus com ausência. Quando nada faz sentido, é porque Deus está construindo algo que ainda não está pronto para ser revelado. Confiar é difícil, exige fé quando a lógica falha, exige coragem quando o medo domina, exige entrega quando o coração quer controle. Mas é nesse tipo de fé que os milagres nascem. Não a fé que pede garantias, mas a que se mantém firme mesmo sem
promessas visíveis. Você talvez esteja vivendo um desses dias em que o chão parece sumir e o coração se pergunta se Deus ainda lembra de você. Ele lembra, ele nunca deixou de lembrar. O silêncio dele é o intervalo entre a semente e a colheita, entre o pedido e o milagre. Jesus confia, mesmo quando o mundo o abandona. Ele ensina que o segredo da paz está em dizer: Senhor, eu não vejo, mas confio. Eu não entendo, mas te sigo. Eu não sinto, mas te amo. A confiança é a ponte entre o desespero e o descanso. Quando você pisa nela, algo muda. O medo se transforma em fé, a dúvida em esperança. E o que parecia o fim começa a ter propósito, porque Deus nunca para de trabalhar, mesmo quando parece quieto. Aquieta teu coração, respira fundo e lembra: a fé não é sobre ver, é sobre confiar até o final. A quarta lição que Jesus nos deixou é talvez uma das mais difíceis de praticar: amar em meio à dor. Ele amou Judas, mesmo sabendo da traição. Amou Pedro, mesmo conhecendo a negação. Amou a humanidade, mesmo enquanto o crucificavam. E foi ali, no auge da dor, que ele disse: Pai, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Essa frase revela uma força espiritual que o mundo não entende. O poder de responder à ferida com compaixão e à ofensa com perdão. Amar quando é fácil é humano. Amar quando dói é divino. Jesus ensina que o amor é a ponte que restaura a paz e que o perdão é a chave que abre as prisões invisíveis do coração. Muitos vivem aprisionados a lembranças, a palavras ditas no calor da raiva, a promessas quebradas. Mas o perdão é libertador. Não porque outro mereça, mas porque você precisa ser livre. E é essa liberdade que Jesus oferece: a de viver sem rancor, a de caminhar leve, a de não carregar o peso que não foi feito para você. Quando você escolhe o amor, você vence a dor. Quando decide perdoar, você se reconcilia com o propósito de Deus. Ele sabia que amar é o que mais cura. Cura quem dá e quem recebe. Por isso, quando o coração se encher de mágoa, lembre-se do exemplo dele. O amor que Jesus ensina não é frágil, é corajoso. É o tipo de amor que sustenta a alma quando tudo desaba. E no fim, é esse amor que te conecta ao próprio Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Então, se você quer paz, aprenda a amar além da dor, porque é nesse amor que a presença de Deus se revela de forma mais viva. A quinta lição que Jesus nos ensinou é simples, mas poderosa. Nunca subestime o poder da oração. Antes de cada decisão, antes de cada milagre, antes de enfrentar a cruz, ele orava. No deserto, no monte, no jardim. Sempre havia um momento se retirava para estar a sós com o Pai. E é ali, no silêncio da alma, que a força nasce. A oração não muda apenas circunstâncias, ela muda corações, reposiciona pensamentos e traz luz onde só havia confusão. Quando tudo parece fora de controle, a oração é o fio que ainda te conecta ao céu. Não é um ritual, é uma conversa com o Criador que te conhece melhor do que ninguém. Muitos esperam sentir algo para orar, mas Jesus ensinou o oposto. É a oração que faz você sentir novamente. É no momento em que você fala com Deus, mesmo sem forças, que Ele começa a reconstruir o que estava quebrado dentro de você. Ele não espera palavras perfeitas, Ele espera sinceridade. Ore com o que tiver, com as lágrimas, com o cansaço, com a fé trêmula, porque cada palavra dita com o coração sobe como um perfume ao céu. Jesus sabia que a oração é a ponte entre a fraqueza humana e o poder divino. Ela é o respiro da alma cansada, o abrigo em meio à tempestade, o lugar onde o medo perde a voz. E talvez seja isso que Deus quer te lembrar hoje. Pare de lutar sozinho, dobre os joelhos, feche os olhos e apenas diga: Senhor, cuida do que eu não posso mais carregar. Porque é nesse instante, quando você se entrega em oração, que o milagre começa a se mover em silêncio. A sexta lição que Jesus nos deixou é uma das mais desafiadoras para o coração
humano, aprender a esperar. Quando tudo em nós grita por respostas rápidas, ele nos ensina que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando parece lento. Jesus esperou 30 anos para iniciar seu ministério. Esperou o momento certo para cada milagre, cada palavra, cada passo. E ele quer que você entenda, Deus não está atrasado, ele está preparando. Às vezes, a demora não é um castigo, é um cuidado. Deus não nega, ele amadurece promessas, ele não esquece, ele te fortalece para que o que vier depois não te destrua. Enquanto você acha que nada está acontecendo, o céu está trabalhando em silêncio, alinhando pessoas, lugares e momentos. E, quando tudo estiver pronto, aquilo que parecia impossível se tornará inevitável. Jesus sabia que o tempo de Deus é o solo onde a fé floresce. Por isso, ele nunca se apressou, nem mesmo quando Lázaro estava morto há 4 dias. Ele sabia que o milagre não precisa ser rápido, precisa ser completo. Então, se você sente que o relógio da vida parou, lembre-se, o tempo de Deus não atrasa, ele amadurece o que é eterno. Enquanto você espera, ele molda teu coração, limpa o caminho e prepara algo que vai valer cada lágrima. Confiar no tempo de Deus é dizer, Senhor, mesmo sem entender, eu descanso. Mesmo sem ver, eu creio. Porque no tempo dele, tudo se encaixa. E o que hoje parece demora, amanhã será testemunho. A 7ª lição que Jesus nos ensina é libertadora. Soltar o que não depende mais de você. Muitas vezes, a maior prova de fé não é lutar, é entregar. Jesus mostrou isso no Getsemane, quando com o coração em agonia disse, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22:42. Essas palavras não foram de desistência, foram de confiança absoluta. Ele nos ensina que há momentos em que tentar controlar tudo é o que mais nos impede de ver Deus agir. Quantas noites você perdeu tentando entender o que só o céu pode explicar? Quantos planos você refez achando que se fizesse mais, tudo daria certo? Mas o verdadeiro milagre acontece quando você solta as rédeas e diz, Senhor, faz do teu jeito, porque quando Deus assume o controle, o caos encontra direção. Ele enxerga o que você não vê e sabe o que você ainda não entende. Às vezes, ele fecha portas porque está te livrando de becos sem saída. Às vezes, ele silencia porque o que você pediu ainda não é o que te fará bem. Jesus confiou até o último suspiro, e foi justamente na entrega que a vitória nasceu. A cruz parecia derrota, mas era o plano perfeito se cumprindo. Da mesma forma, há dores em sua vida que não são o fim, mas o início de algo maior. Quando você solta o controle, Deus assume a condução. E é aí que o impossível começa a se mover. Não porque você fez mais, mas porque finalmente deixou Ele fazer. A 8ª lição que Jesus deixou é talvez a mais difícil de todas. Amar os que nos ferem. Ele não apenas falou sobre amor, ele o viveu até o fim. Foi traído, negado, humilhado e ainda assim, no auge da dor, orou dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Essas palavras ecoam até hoje. Verdadeiro amor não é sentimento, é decisão, é escolher não deixar que a mágoa apodreça dentro da alma. É entender que o perdão não é justificar o que o outro fez, mas libertar-se do peso de carregar o ódio no peito. Jesus sabia que o rancor paralisa, enquanto o perdão liberta. Ele nos convida a amar como ele amou, com coragem, com compaixão e com graça. Porque quem ama como Jesus não se torna fraco, se torna parecido com o próprio Cristo. E no fim, é isso que realmente transforma o mundo. Corações que escolhem a paz em vez da vingança. Talvez você tenha alguém em mente agora, alguém que te feriu profundamente. Não guarde isso mais. Ore por essa pessoa. Peça a Deus que cure a ferida, mas também te ensine a enxergar com misericórdia. Porque amar quando tudo dói é a maior forma de fé. É olhar para o céu e dizer, Senhor, me ensina a amar como tu amaste. E quando fizer isso, sentirá uma leveza inexplicável. Porque o amor de Cristo não apenas cura o outro, ele te reconstrói por dentro. A 9ª lição que Jesus nos deixou é sobre viver pela fé e não pelo medo. Ele sabia que o futuro muitas vezes assusta. Por isso, nos ensinou a não olhar o amanhã com
ansiedade, mas com confiança. Em Mateus 6,34 ele disse: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Essas palavras não são apenas consolo, são uma convocação à entrega, porque o medo tenta roubar a paz de hoje com preocupações que nem existem ainda. Mas a fé lembra, o mesmo Deus que te sustentou até aqui não vai te abandonar agora. Jesus vivia o presente com intensidade e fé. Ele sabia que cada passo dado com confiança era uma semente para o milagre de amanhã. Quando você escolhe confiar, algo muda dentro de você. O coração se aquieta, a mente se acalma e a alma encontra repouso. Não é negar a realidade, é crer acima dela. É entender que o futuro não está em suas mãos, mas nas de um Deus que nunca perdeu o controle. Então, respire fundo. Deus já está no teu preparando caminhos que você ainda não conhece. Enquanto você se preocupa, Ele está cuidando. Enquanto você tenta entender, Ele está agindo. E quando chegar o tempo certo, tudo vai se alinhar. Porque quem entrega o futuro a Deus, descobre que o medo não tem poder sobre quem vive na promessa. A 10ª lição que Jesus nos ensina é nunca desistir antes da promessa se cumprir. Ele sabia que a fé verdadeira é provada no silêncio, no cansaço e nas esperas longas. Quando tudo parece parado, é aí que Deus mais trabalha, por trás das cortinas, onde os olhos humanos não veem. Jesus disse em João 13:7, o que eu faço agora, tu não o compreendes, mas entenderás depois. Essa é a essência da perseverança. Continuar mesmo sem entender, continuar mesmo sem sentir, continuar porque você confia em quem prometeu. Lembre-se de que todo milagre passa primeiro pelo tempo da preparação. Antes da ressurreição veio o sepulcro. Antes da vitória veio o deserto. Mas em cada passo, Jesus manteve o olhar no Pai. E é isso que Ele quer de você. Quando faltar força, ore. Quando o cansaço bater, descanse nele. Deus não se atrasa. Ele amadurece promessas. E talvez o que você tanto espera esteja mais perto do que imagina. Não pare agora. Continue crendo, continue orando, continue andando, porque o mesmo Jesus que curou, libertou e ressuscitou também vai agir em sua história. E quando o milagre chegar, você entenderá que cada lágrima, cada espera e cada oração foram degraus que te conduziram à vitória. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58.